vamos falar sobre democracia? E aí, você acha que vivemos em uma democracia? Para responder essa pergunta, você deve saber o que é democracia, não é? Então vamos nessa. Para começar, democracia é um conceito difícil, já que há muito debate e pouco consenso sobre o seu real significado. Mas isso não deve nos assustar. Nesse vídeo, apresentaremos ao menos os elementos essenciais que toda democracia moderna deve ter. Sem esses elementos, um país não pode ser considerado de fato democrático, ou pelo menos é menos democrático do que as democracias atuais. Mas é sempre bom começar pelo início. A democracia nasceu na Grécia, especificamente em Atenas. Então é óbvio que o termo democracia tem origem grega. A palavra vem de democratia. Demo significa povo e kratos significa poder. Assim temos demo mais kratos, que é igual poder do povo, literalmente. Mas a democracia ateniense era muito diferente da democracia atual. O primeiro ponto é que os cidadãos atenienses atuavam diretamente nas decisões que eram tomadas sobre a cidade-estado. Isso quer dizer que eles não votavam em pessoas para representá-los na tomada de decisões. Eles tomavam diretamente as decisões reunidos em assembleias. O segundo ponto era que nem todo mundo era considerado cidadão em Atenas. Mas isso é assunto para outro vídeo, no qual trataremos sobre o conceito de cidadania, beleza? A democracia moderna é muito diferente da ateniense, você já sabe disso. De fato, o cientista político italiano Giovanni Sartori defendeu que o que temos hoje não chega a ser uma democracia, uma vez que o povo não tem acesso direto ao poder, não possui, portanto, o kratos, elemento essencial para definir plenamente um sistema como democrático. Eita, e agora? Como ficamos? Calma, não entre em pânico. Vamos entender como funciona a democracia na atualidade para você ver que as coisas não são tão ruins como parecem. A democracia moderna não é fundada na participação direta do povo, e sim na representação. Ou seja, o povo, mediante as eleições, delega o poder para representantes que governam em nome do povo. Vamos explicar melhor. Você, por exemplo, não toma diretamente as decisões sobre o país. Aqui no Brasil, a cada 2 anos, você vota nas pessoas que tomarão essas decisões por você. Em suma, escolhe quem vai te representar. Então você não exerce o poder diretamente. Você decide, através das eleições, quem vai fazer isso por você. É por isso que o Sartori disse que não vivemos realmente uma democracia, no sentido literal do termo. O povo não tem o kratos, o poder direto. Sim, Kratos é também o nome de um personagem de um jogo de videogame famoso, mas isso não vem ao caso e fica apenas a título de curiosidade. Kratos quer dizer poder. Não temos democracia de fato, mas atualmente temos alguns ideais que são considerados democráticos. Esses ideais, ao invés do poder vindo direto do povo, que definem as democracias modernas. Então vamos ver quais são eles. Ou seja, o que um Estado precisa ter para ser considerado uma democracia. 1. Ideal. Em primeiro lugar, um governo democrático deve necessariamente ser pautado por um ideal democrático. Isso significa que, de alguma forma, deve idealizar o poder nas mãos do povo, mesmo que isso fique no plano do que deveria ser, ao invés do plano do que realmente é. Número 2. Origem do poder. A democracia é o contrário da autocracia. Isso quer dizer que na democracia o poder deve ser delegado. No caso das democracias atuais, o poder é delegado pelo povo através das eleições. No caso de uma autocracia, uma pessoa toma o poder para si por conta própria. Número 3. Decisão da maioria.
Aqueles que recebem o poder na democracia o recebem pela escolha da maioria, ou seja, são eleitos aqueles que ganham a maioria dos votos. 4. Ditadura da maioria. A democracia não pode acabar em uma ditadura da maioria, na qual as minorias são oprimidas. O Estado, que tem seu governo formado pelo povo, deve respeitar as minorias, os direitos fundamentais de pequenos grupos e mesmo dos indivíduos, mesmo que eles não façam parte da maioria que elegeu o governo. Em poucas palavras, independente de quem você vota, o governo não pode desrespeitar os seus direitos. Número 5. Liberdade de oposição e de opinião. Numa democracia moderna, nenhuma opinião deve ser censurada previamente. Ou seja, o governo não pode estabelecer assuntos que não possam ser discutidos. É claro que todo mundo deve ser responsável pelo que fala, de maneira que, se alguém ou algum grupo se sentir ofendido pela sua opinião, pode acionar a justiça de acordo com a lei do país democrático em questão. Isso não deve ser confundido com censura, veja lá, uma vez que você não foi impedido de falar, e sim respondeu pelo que falou. Além disso, é preciso ter liberdade de se opor ao governo em um sistema democrático, ou seja, a oposição não pode ser criminalizada. Número 6. Pluralismo de ideias, liberdades individuais e possibilidade de participar do poder. Numa democracia moderna, o pluralismo de ideias é desejável. O pluralismo se manifesta em diversos planos. Individualmente, você pode ter as suas próprias ideias e crenças. Coletivamente, você deve ter liberdade para se associar a grupos de pessoas que têm as mesmas ideias que você. Politicamente, você pode se filiar ou mesmo ter a possibilidade de criar o seu próprio partido político, de maneira que possa disputar votos e, caso os obtenha, poderá participar diretamente do poder. Número 7. Leis. Em um sistema democrático, os governos devem agir conforme as leis. Ou seja, os representantes não podem fazer o que querem. Todas as suas ações políticas são limitadas pelas leis do país. Inclusive, quando os representantes querem mudar as leis, eles devem respeitar as regras para que as leis sejam mudadas. No Brasil, a lei máxima é a Constituição Federal. É ela que define como a nossa democracia funciona e ninguém pode desrespeitá-la. Número 8. Divisão de poderes. Para impedir que alguém tome poder e se transforme em um ditador, a democracia funciona normalmente em um regime de divisões de poderes. Cada poder tem a sua própria responsabilidade e deve vigiar os outros poderes para que eles não extrapolem as suas funções. Aqui no Brasil e em muitos outros países democráticos, os poderes são divididos em 3: executivo, legislativo e judiciário. Em pouquíssimas palavras, podemos dizer que uma democracia moderna não é apenas um regime no qual os governantes são eleitos. Há uma série de outros elementos importantes que devem ser respeitados, como o governo deve ser formado pela vontade da maioria, o governo deve agir pelo bem do povo, os direitos dos indivíduos e dos grupos minoritários devem ser respeitados. Deve existir pluralismo de ideias. O funcionamento do governo deve ser regulamentado por leis. O poder não pode ficar concentrado nas mãos de um indivíduo, partido, etc. As pessoas devem ter liberdade de se opor ao governo. É isso aí, mas a discussão é muito mais complexa do que isso. Para você ter uma visão mais aprofundada do tema, visite a Academia Isidoro,
O endereço está na descrição do vídeo. Lá você também pode baixar o texto com exercícios sobre esse assunto fascinante. Se curtiu o vídeo, não deixe de dar o seu joinha e compartilhar com a galera. E visite a Academia Isidoro. Eu estou postando muito material bacana e apostilas que podem ser baixadas gratuitamente. Então, até a próxima!